Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Meus queridos, vocês que ainda não estão inscritos neste canal, peço que você se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like para nos ajudar e compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando o crescimento do nosso canal e também a propagação do estudo bíblico da Palavra de Deus. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos estudando esta revista, A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Dando continuidade, a lição de hoje que estaremos abordando é a de número 6, com o tema Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. Muito bem, o texto áureo: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 12. A verdade prática. Contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança na fé. Muito bem. A leitura em classe, que você depois poderá estar fazendo, está em Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Ok? Então, sem mais delongas, vamos já para a lição. A nossa introdução, veja só. O autor ele já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso, necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. O que podemos estar entendendo aqui neste capítulo 6 e também na carta aos Hebreus, como está aqui no comentário, nessa introdução, é interessante você marcar, grifar, você que é professor, você que também é aluno que está assistindo, grifar, porque é muito importante atentarmos para isso que foi colocado para nós. Veja só este comentário. Que os crentes, o autor ele já havia dito que os crentes deveriam ser mestres. Ou seja, aqueles que já tinham ouvido a palavra de Deus, já haviam estudado, ok? Estavam aprendendo. Chega um tempo em que eles deveriam já estar maduros, experientes na fé. Havia uma necessidade de que eles fossem ensinados novamente. Então imagine você que ensina na igreja, os membros que fazem parte da igreja a qual você ministra, ou na escola dominical, ou no culto de ensino, ou mesmo você que é pastor. Imagine você tem pessoas no meio que poderiam estar te ajudando a ministrar, a ensinar, você tendo que ensiná-los novamente. Por quê? Porque a fé deles já desvaneceram, porque a fé se foi, ou porque até mesmo desaprenderam, ou até porque estão dando ouvidos a outros tipos de doutrinas que não são bíblicas. Então é importante salientarmos isso e entendermos esta questão. Então, no momento em que os crentes, lá da época do autor de Hebreus, que já deveriam estar ensinando a ser mestre, havia uma necessidade de que alguém lhes ensinasse de novo. Então imagine só o prejuízo que essas pessoas acabam causando no reino de Deus. E é o que nós precisamos combater no meio cristão hoje. Não ficarmos perdendo tempo, tomar cuidado para não tomarmos prejuízo. Ensinar a palavra de Deus e estarmos orando junto, orando com a igreja, orando com os alunos da EBD, para que não venham incorrer no erro em que muitos têm cometido nos dias de hoje, deixando os rudimentos da fé cristã de lado e se enveredando por outros tipos de doutrinas que não são bíblicos. E isto tem levado muitos cristãos, infelizmente, ao caos espiritual. Um outro item, ainda na introdução, veja só, mas isso não estava acontecendo com a comunidade com a qual o autor
sacro se correspondia. Em vez disso, dava sinais de cansaço, indolência, negligência e imaturidade espiritual, o que poderia trazer como consequência o esfriamento e o fracasso na fé. Então o autor ele começa a observar isso, até porque ele está vivendo naquele contexto. E é importante nós termos esta visão na igreja, temos esta visão no meio cristão. Observarmos aqueles que estão tendendo ao desânimo, tendendo ao fracasso, tendendo aí à imaturidade, à negligência. Ou seja, aquelas pessoas que talvez já não tenham até mesmo estado mais juntamente conosco no meio. Então é muito importante, porque hoje nós temos visto aí, infelizmente, pela internet afora, pessoas que se dizem desigrejadas, que não têm mais comunhão com o povo de Deus. São pessoas que se mostram egoístas por um certo lado, porque acham que não precisam mais estar no meio dos irmãos. Ou seja, nós sim somos a igreja espiritual, mas também precisamos sim estarmos em comunhão com a igreja de Cristo, com os nossos irmãos. Por isso nos reunimos na igreja. Então, é importante nós estarmos atentos a isto, a este mal do século hoje que tem acontecido, que é o esfriamento espiritual. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente, outras até estão mortas. Por quê? Porque o desânimo vem batendo. Esta indolência, é desta forma que o inimigo tem trabalhado no meio de muitas pessoas. O que ele quer fazer é as pessoas sentirem sono espiritual, sentirem cansaço espiritual. Até porque hoje muitas pessoas trabalham, estudam, têm muitos afazeres, e isto, é lógico, traz certo enfado para o corpo físico, mas o que nos conforta é sabermos que quando estamos na presença de Deus, juntamente com a igreja, com nossos irmãos, isso nos traz uma grande satisfação e um grande consolo e conforto. Ok? Então, o que acontecia ali era esse. É um desânimo que estava batendo sobre a vida daqueles irmãos. É um desânimo muito grande que estava batendo na vida deles. Ok? Muito bem. Nós vamos para o primeiro tópico. A necessidade do crescimento espiritual. Interessante. O primeiro tópico, a necessidade do crescimento espiritual. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Veja que o autor ele quer mostrar que ela, ou seja, a doutrina, que ela é importante, sim, mas que constitui o ABC doutrinário da fé cristã. Por que ele vem dizer isso? Porque, meu irmão, para que uma pessoa ela venha alcançar a salvação em Cristo, primeiramente, é claro, ela precisa crer. Como que ela vai se arrepender se ela não crê no Senhor? Se ela não crê que existe um Salvador? Se ela não crê que existe um Deus? Se ela não crê que existe um Senhor que pode perdoar os seus pecados? Então, veja só, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Como é que isso vai acontecer? É preciso que haja, como está no primeiro tópico aqui, no título, um crescimento espiritual. Se o cristão ele não amadurecer, se ele não crescer espiritualmente, ele não consegue ir além, ok? Ele não consegue mais dar mais os passos para frente. O apóstolo Paulo mesmo, quando vinha falando aos Coríntios, ele fala sobre isto. Ele fala até mesmo sobre aqueles que são meninos na fé. É preciso que haja crescimento espiritual. E como eu vou crescer espiritualmente? Aprendendo o que a Escritura nos diz. Aprendendo a perdoar. Aprendendo a ser submisso. A tratar bem as pessoas. A estar orando, a buscar a Deus em oração. Buscar a santificação. O crescimento espiritual é isso, é deixar as coisas de menino, é deixar aquelas coisas, a infantilidade espiritual e se voltar para Deus. Tá? É preciso que haja este crescimento espiritual, este amadurecimento. Ok?
De fato, a Bíblia mostra que para que uma pessoa possa ser salva, ela primeiro, então, precisa crer. Crer que Jesus é o Salvador, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Tá? Entre Deus e o homem. Então, somente Jesus ele pode levar a pessoa à salvação. E é importante, então, que a pessoa saiba disso, ir além desses rendimentos do arrependimento e da fé. O crescimento espiritual. Tá? O cristão precisa crescer. Segundo subtópico, indo além dos rudimentos das doutrinas sobre batismo e imposição das mãos. Olha só, o segundo bloco de rudimentos doutrinários mostrado pelo autor é formado pelos ensinamentos sobre batismo e imposição de mãos. O que nós precisamos atentar é para o seguinte: o batismo nas águas, ele é importante, ele é um sinal de que a pessoa de fato ela se arrependeu, ela se converteu e ela de fato ela quer ingressar nesta nova vida espiritual. Por isso ele passa por um batismo, pelo batismo nas águas. O que precisamos compreender é isto, que o batismo ele não salva a pessoa. O batismo ele não é para a salvação da alma, porém ele faz parte do processo de salvação. Como assim? O próprio Senhor disse, lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Continuando, porém, quem não crer será condenado. Então ele não diz quem não crer e não for batizado. Porque nós temos um caso, por exemplo, do ladrão da cruz, que ali na cruz ele se arrependeu, porém não teve tempo para se batizar. É diferente daquela pessoa que diz se converter, que diz aceitar a Cristo, que se começa a se envolver na igreja, mas nunca se batiza, ele não quer batizar. Alguns até vêm com aquele argumento de que ele, agora ainda não estou preparado, eu não quero ainda compromisso. Na verdade, o que ele quer, parece que ele quer ficar é com um pé na igreja, sabe, vacilando de lá para cá. E isto é um perigo muito grande. Ele corre sim um perigo. Porque o batismo, ele faz parte do processo de salvação. Tá? É preciso nós entendermos esta questão. E sobre a imposição de mãos, a própria Escritura ela nos diz, né? É orar. A imposição de mãos ela faz parte da oração. Quando nós oramos para as pessoas, impondo as mãos sobre elas. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. O Senhor disse isto. Ou seja, mas para que a pessoa venha impor a mão sobre a outra, ele precisa estar, de fato, em paz com Deus, a viver uma vida reta e santa diante do Senhor. E a ter fé, confiar, saber que Deus pode libertar uma pessoa, que Deus pode salvar uma pessoa através da oração dele. Quem cura, quem salva, quem liberta, quem transforma é o Senhor Jesus. Nós somos apenas o canal, a ferramenta, o instrumento que Deus usa. Terceiro subtópico, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e juízo. Veja só, fica patente para o leitor do Novo Testamento que a pregação apostólica se fundamenta primeiramente no fato da ressurreição de Jesus Cristo. É óbvio, porque como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, ou seja, então o nosso trabalho é vão, porque nós somos cristãos, nós cremos na ressurreição de Cristo, que Ele ressuscitou e Ele foi preparar lugar para nós e um dia voltará para que estejamos para sempre com Ele. Então, a fé cristã se fundamenta primeiramente nisso, na ressurreição de Cristo Jesus. E também na ressurreição dos mortos, porque nós cremos que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. E um dia nós estaremos juntos, todos nós. Caso Cristo volte antes que eu morra, encontrarei aqueles que já morreram, sejam nossos entes queridos, parentes, ou os santos do Antigo Testamento, que vamos conhecê-los, mesmo aqueles que viveram
há muito tempo atrás, os apóstolos, nós estaremos juntos e reconhecendo uns aos outros. Veja só que coisa fantástica. Então a fé cristã se baseia e se fundamenta nisso, na ressurreição de Cristo e também na ressurreição dos mortos. Nós cremos nesta ressurreição que eles vão um dia se levantar. E no juízo, Deus ele faz juízo para os seus. Deus faz juízo no mundo. Deus é justo e ele julga com justiça. Veja só o que está aqui. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos como a do juízo vindouro são demonstradas pelo autor como fonte de esperança para os cristãos. Elas eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir. Então veja que importante. Então, se eu sei que o meu mestre ressuscitou e que aquele que morre em Cristo, ele um dia ressuscitará para a vida eterna, ou seja, a expectativa que o crente tem. Por isso o apóstolo Paulo, ele confortou os crentes lá em Tessalonicenses, quando nós lemos a respeito disso, porque muitos já não tinham esperança mais. E aqueles que morreram, o que irá acontecer? O que será deles? Então o apóstolo ele vem ensinando sobre a ressurreição e sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, a necessidade de vigilância espiritual. Apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Veja só, as palavras do autor dão início ao versículo 4, no capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego adinato, traduzido aqui como impossível. É a mais forte advertência em um Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça. Outro ponto que eu frisei, o autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou o dom celestial. Veja só que, quando ele fala sobre apostasia, ele fala assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom do Espírito Santo, das coisas celestiais, provaram da palavra de Deus e caíram, é impossível que eles retornem. Aí você pode perguntar, mas como assim? Deus não os perdoará novamente? Eles não vão conseguir voltar? O que acontece é que o que apostasia é isso, é aquela pessoa que ela abandona a fé conscientemente, aquele que provou do Espírito Santo, que esteve no meio, que pregou, que ensinou, que evangelizou, que falou das boas novas. Então, ele se volta contra Deus, tá? Ele abandona aquela fé e ele começa a pregar o contrário do que ele pregou um dia. E isso acaba se constituindo numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é um perigo muito grande da pessoa se apostatar da fé. E só pode se apostatar aquele que um dia foi crente, que um dia foi regenerado, que um dia ele aceitou a Cristo, que ele vivenciou o dom de Deus. Tanto que, veja só, além do mais, as palavras uma vez contrastam com outra vez. Ou seja, aqueles que uma vez foram, é impossível que ele outra vez. Então está falando de pessoa que foi iluminada, de pessoa que esteve no meio, de pessoa que provou do dom celestial. Então, querido, é preciso ensinarmos a igreja, ensinar os nossos alunos, a pregarmos mesmo, tá? Aos crentes manterem sua fé firme em Deus e tomarem cuidado, porque o inimigo não brinca com ninguém. Ele está sempre tentando tragar as pessoas. Tá? Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. Finalizando esse tópico aqui, então é isso. Então, ou seja, uma vez foram iluminadas, outra vez, ou seja, fala de pessoas que um dia foram regeneradas. Apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. A possibilidade de cair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Então, frisando novamente,
Sim, é possível um cristão ele cair se ele não vigiar, não mantiver uma fé firme e viva em Cristo, uma vida em santidade. Então ele corre o risco sim de decair da fé, se ele não vigiar. Por isso é preciso a vigilância, a oração, a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, tá? Se faz muito importante. Terceiro subtópico, apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Ou seja, esses crentes aos quais o autor se referia também experimentaram as virtudes do século vindouro. Porque é possível experimentarmos já o reino de Deus aqui na terra, de uma certa forma, sim. Quando aceitamos a Cristo, nossa vida é mudada. Às vezes você está passando por tribulação, por uma dificuldade, por um grande problema, mas ainda assim você mantém a sua fé viva. E as pessoas até perguntam, mas como pode esse irmão, essa irmã, este jovem, andar sorrindo e dizer não está tudo bem, quando as coisas na verdade não estão bem? Como aquela mulher lá do tempo de Eliseu. Como vai na sua casa? Está tudo bem para quem tinha um filho morto na sua casa. Ou seja, o crente, o cristão que vive isto, nessa esperança, na expectativa, ele sabe que Deus é grande, Deus é fiel e poderoso para resolver a sua questão. Ainda que não seja na hora em que ele quer, mas ele sabe que Deus solucionará, que Deus pode fazer, se Deus quiser, ele é poderoso. Ou seja, com isto, nós temos a paz de espírito. O cristão não vai ficar perturbado, atordoado, desesperado. Não, porque ele sabe que Deus resolve os seus problemas. Isso também é viver, ou seja, uma antecipação do reino de Deus aqui na terra, quando nós estamos neste ambiente espiritual, na igreja, com nossos irmãos, orando, naquela alegria, naquele mover do Espírito em nosso meio. Olha que maravilha. Veja só, o nosso terceiro e último tópico, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. O serviço cristão é a justiça de Deus. O autor sabia que usou um tom exortativo, forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Tá? Aos crentes fiéis no seu serviço, é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. O que o autor faz? Primeiro, ele vem com um tom exortativo, para animar os cristãos. Talvez aquela palavra forte, que alguns até não gostam de ouvir na igreja. Mas depois, ele vem com uma palavra de consolo, porém Deus irá recompensar. Fique firme, não abandone a fé. Cuidado para não apostatar. Olha, cuidado, você está vacilando. Se anime, volte à oração, volte à santificação, volte à leitura da palavra de Deus, volte à comunhão com a igreja e com os irmãos. Então, por quê? Porque Deus tem uma recompensa. E aí ele vem, então, confortar o coração dos irmãos ali. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Como vocês já sabem, Abraão foi um homem chamado amigo de Deus. Os judeus o tinham como pai, quando chamavam o pai Abraão. Abraão foi um homem perseverante, obediente, um homem que tinha visão, um homem que olhava, sabia olhar para o futuro, porque conseguia enxergar a mão de Deus em todas as situações. E nós precisamos ser este exemplo, sermos perseverantes, saber que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo, como diz Eclesiastes 3, um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Porém, para alcançarmos a vida eterna, é preciso perseverar. E esta perseverança é aqui na terra. Esta perseverança é aqui. Persevere, porque a vitória, ela vem. Terceiro e último ponto, para encerrarmos, o cristão, Cristo, sacerdote e precursor do crente. O termo precursor era usado na cultura antiga em referência a um batedor militar, a alguém que tomava a dianteira para abrir caminho. Então Cristo é o nosso sumo sacerdote. Fez o sacrifício por nós. Ele não ofereceu um sacrifício, mas ele foi o sacrifício. Ao mesmo tempo que ele foi o ofertante, ele também foi o sacrifício. Ele foi então, entrou nos céus, ou seja, abrindo caminho para nós, para um dia encontrarmos com Deus nas mansões celestiais. Ou seja, ele é a nossa ponte, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso
intercessor, o nosso mediador, aquele que nos aguarda de braços abertos nas mansões celestiais. Então ele é o precursor do crente, ou seja, ele foi primeiro preparar lugar para nós. E para encerrarmos, o capítulo 6 de Hebreus, na conclusão, contém uma das mais fortes exortações encontradas em todo o Novo Testamento. Ou seja, meu querido, continue estudando, estude Hebreus, o mais que você puder, continue estudando, porque é um livro, é uma carta muito linda, uma carta que traz para nós ensinamentos riquíssimos em todos os sentidos. E sabemos que Hebreus registra sobre a supremacia de Cristo. Ele é superior a tudo e a todos. Que Deus te abençoe. Tenha uma aula abençoada, uma semana abençoada. Eu te peço, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente, nos ajude. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.